a gente tem viajado todo final de semana. Quando você lembrar de nós, lembra de orar pela gente. Se meu nome vier na sua cabeça no dia lá, não é por acaso. É Deus colocando lá no seu coração para você orar pela minha vida, do Leandro, porque as estradas, né, não são fáceis, mas Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado, nos guardado, tem nos livrado. A gente viaja muito à noite, porque a gente volta sempre depois do culto, e a gente louva a Deus. Toda vez que eu entro em Valadares, que eu chego na rua, assim, na minha casa, eu glorifico o Senhor dentro do carro, porque de fato é um cuidado especial de Deus quando a gente está nas estradas viajando por aí. Tem sido gratificante, meus irmãos. Quando Deus chama a gente não tem ideia do que Ele vai fazer. Como tem sido maravilhoso, assim, eu chego num lugar e encontrar pessoas que vêm me contar uma história de quando eu estive lá da outra vez. Há poucos dias eu estava em casa e uma menina lá do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Sumaré, mandou um recado para mim e falou assim: Veranice, eu queria muito compartilhar com você uma bênção, pode ser por aqui mesmo? Eu falei, pode. Aí ela gravou no WhatsApp, esse negócio é bom, né? De vez em quando é bom demais. E ela gravou falando assim: olha, meu marido a vida inteira foi na igreja comigo, nunca deixou de ir, mas só agora, depois desse final de semana que você teve aqui, meu marido decidiu batizar e se tornar membro da igreja. Como eu fiquei feliz com aquilo, irmãos. É um privilégio, esse presente que Deus dá para a gente. E eu estou falando isso para te desafiar, filho. Se Deus tiver alguma coisa para você fazer e na sua cabeça você achar muito difícil, não ache difícil, não faça. Porque você não tem ideia do que Deus vai fazer lá na frente. Não tenha medo de pôr a mão no arado, não, viu? Porque Deus dá recompensas grandes para a gente. Deus é bom, irmãos. O tempo todo Deus é bom. Mesmo quando é difícil, quando a gente chora, quando a gente sofre, Deus é bom. Não esqueça disso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. Salmo de número 128. Leandro me pediu para que hoje, pela manhã, a gente compartilhasse alguma coisa para a família, né? Para casais. Mas especificamente eu queria tratar para a família aqui, hoje de manhã. Um dia a gente veio falar para adolescente, para não falar só de família. Toda vez que eu vim aqui, eu falo de família, você já notou? Né? E aí, hoje é também para falar sobre família. Abra comigo no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus, nós louvamos o teu nome nesta manhã, porque antes que a gente abrisse os olhos hoje, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E a tua palavra diz que essas misericórdias renovadas sobre a nossa vida é a causa da gente não ser consumido pelos nossos inimigos. Obrigada por esse carinho conosco, Deus, por esse cuidado, por esse amor especial que o Senhor tem pela nossa vida. Queremos, ó Deus, colocar a nossa vida no teu altar nessa manhã e te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco através da tua palavra. O Senhor ministre algo novo e bom para o nosso coração e a gente saia desse lugar com a convicção de que ouvimos a tua voz e fomos abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos maiores desafios do século XXI, na minha opinião, tem sido o desafio de viver em família. Viver em família é um desafio, primeiro, porque quando a gente casa, a gente casou com uma pessoa totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. Ninguém aqui tem coragem de dizer assim: não, minha mulher é eu outra vez. E nenhuma mulher tem coragem de dizer: não, meu marido é eu outra vez. Não existe isso, irmão. Nós somos pessoas diferentes por vários motivos. Temos personalidades
modo de ser criado foi diferente. Os nossos pais não são os mesmos, a nossa casa não era a mesma. Cada um de nós aqui foi criado com costumes diferentes. Na minha casa, por exemplo, quando a minha família reúne, até hoje é assim, quem passa do lado de fora não sabe se está tendo uma briga ou se o povo está conversando. Porque conversa todo mundo ao mesmo tempo. Tem um amigo meu que fala que se filmar, ninguém entende o que ele está falando, porque todo mundo se mete no assunto de todo mundo. Vocês têm família aqui que eu sei que é assim também. Tem família, por exemplo, que é quietinha, não é não? Pastor Antônio Elias uma vez me contou um negócio que eu ri demais. Ele foi almoçar numa casa daquelas famílias que tem um patriarca que senta lá no topo da mesa e fica aquele monte de filhos em volta, né? E aí o patriarca, porque o pastor Antônio Elias, que é o pastor da igreja presbiteriana, que morreu não faz muito tempo, aos 98 anos. Então o pastor Antônio Elias é muito respeitado. O povo entendeu o seguinte: tem que dar a palavra para o pastor orar. Afinal de contas, tem um pastor na mesa. Aí ele falou: vamos orar com o pastor Antônio Elias. Não tinha cerimônia, na hora do almoço. Aí o pastor Antônio Elias estava com fome, segundo ele, fez uma oraçãozinha. Quando ele terminou, o menininho que estava na mesa falou: aprende essa, pô. Vocês entenderam o tamanho da oração que o homem fazia, né? O povo com fome, o homem orando. Há um tempo atrás, nós ganhamos hospedado numa casa que na hora do almoço, a família canta 3 cânticos e depois ora. Jesus, que hora que sai esse almoço? Nós temos famílias diferentes, irmãos, porque nós somos diferentes. Não é verdade? Esse homem não é igual a você, filho, e nem essa mulher é igual a você, filho. Nós somos diferentes. E hoje, irmãos, algumas coisas têm trabalhado contra a família. Algumas coisas têm lutado para destruir a nossa casa. E eu queria compartilhar com você algumas dessas coisas. E ao mesmo tempo também compartilhar com você o que você pode fazer para combater essas coisas que estão tentando entrar na nossa família. Primeira coisa que tem trabalhado contra nós são os meios de comunicação. Ô, irmãos, aqui entre nós, eu não sei lá na sua casa, mas na nossa casa nós abolimos um negócio chamado novela. Porque a televisão, irmão, está querendo colocar na cabeça dos nossos filhos que não vale a pena ficar casado. Que, aliás, casamento nem é homem com mulher mais. Que filho nem precisa respeitar os pais. Que adolescente e jovem não precisa se guardar no casamento. Para que isso? E nós estamos autorizando isso dentro da nossa casa, irmãos. Porque a gente cria os nossos meninos vendo essas coisas e achando normal. Você começa a ver uma novela, daqui a pouco você está torcendo para o marido largar a mulher e ficar com a amante. Você está torcendo para o casal gay, entre aspas, irmão. O casal gay dá certo. Os meios de comunicação, irmãos, têm trabalhado contra a família. Você pega uma revista, você pega um jornal, você pega a internet, você pega a televisão, tudo conspira contra a família. Essa semana eu vi uma reportagem que eu achei interessante. Uma entrevista com uma psicopedagoga. E ela falando que uma pesquisa recente comprovou que filhos criados debaixo de disciplina rígida, não no sentido de couro, de espancamento, disciplina. Ela falou que filhos criados debaixo de uma disciplina, normalmente no futuro, são alunos das melhores escolas e têm os melhores empregos. Achei aquilo sensacional. Eu falei assim: e nós crentes sabendo disso, por que a gente não faz? Por que a gente não começa aqui, lá na nossa casa? Nós estamos deixando os meios de comunicação ditar as regras. Irmãos, uma das coisas mais nojentas que tem na televisão é um programa chamado Malhação. Ensina os nossos adolescentes que quanto mais ele namora, eles nem usam a palavra namora, quanto mais eles ficam, melhor. E nós estamos autorizando isso. Ah, Veranice, mas não tem jeito de evitar. Não tem jeito que você não acostumou ele desde pequeno. Você não ensinou ele desde pequeno. Você era um pai preguiçoso, uma
mãe preguiçosa que não tinha tempo e não queria educar seus filhos, entregou eles para a televisão. Nós vamos aprender, irmãos. Os meios de comunicação estão trabalhando contra a nossa casa. Segunda coisa que tem trabalhado contra a nossa família: o materialismo. A ganância, sabe o que é? Eu quero mais. Meu negócio é ter e ter. Aí não vê os filhos crescendo, não presta atenção na esposa, não presta atenção no marido, e isso vai passando. Quando você assusta, você ganhou, para quando você morrer, criar uma confusão na sua casa. Não estou falando que tem nada de errado com isso não, viu, irmão? Não tem nada de errado você querer ter um carro bom, você querer ter uma casa boa, uma bicicleta boa, uma moto boa, sei lá o que você quer ter. Não tem nada de errado. O problema é quando você põe no seu coração nisso. E essa ganância, Valadares é um exemplo típico disso. Quantas famílias de Valadares foram destruídas por causa da ganância de querer ganhar tudo em dólar? Irmãos, eu dei aula com uma menina de 22 anos, que agora, quando eu conheci, era casada e tinha um bebezinho de 3 meses, que a mãe foi embora quando ela tinha 3 meses e nunca mais voltou aqui. Tem que brincar e não veio nem para conhecer o neto. Porque, filho, amor é convivência. Ela falou: Veranice, minha mãe briga porque eu chamo minha avó de mãe, mas minha mãe é ela. Eu não lembro da cara da minha mãe, a não ser quando eu vi na internet para ver. Porque eu não sei como é que é minha mãe. Não sei nem o que ela gosta. E nós temos muito disso aqui no Valadares, irmãos. Famílias que foram completamente destruídas por causa da ganância. Você quer ir para lá? Por que não levou a família toda? Por que não foi com todo mundo? E nós estamos assim, irmãos, querendo ter. Nós estamos vendo uma crise. E nessa crise a gente acha que tem que ter 10 empregos para conseguir alguma coisa. Esquece de prestar atenção no filho. Esquece de prestar atenção na esposa, no marido. Cuidado com essa ganância, filho. Esse materialismo, esse apego ao dinheiro, apego às coisas. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu nunca vi ninguém morrer e do lado dele um caminhão de mudança, vocês já viram? Eu nunca fui no enterro assim. Os faraós tinham o costume de enterrar os tesouros com eles. Hoje está servindo para enriquecer quem acha. Porque por mais nada serviu. Porque lá na outra vida eles achavam que ia precisar das joias na cabeça deles. Mas nós sabemos, meu filho, que o nosso tesouro, quem está guardando é o Senhor. Nós não vou levar nada para lá não, eu nem quero levar. Porque se não for levar a casa que eu tenho aqui, eu não quero, eu prefiro o que Jesus está fazendo. Então nós vamos aprender, irmão. Tem uns princípios bíblicos que a gente esquece. E fica aí nessa ganância. Eu quero melhor para os meus filhos, você também quer. Mas eu não posso esquecer que formação do caráter, formação da personalidade dele é mais importante do que a roupa de marca que eu ponho nele. Nós estamos trocando, irmãos. Põe isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Eu conheço criança de 3, 4 anos que não admite usar uma roupa se não for de marca, porque o pai e a mãe enfiou isso na cabeça dele. Que isso, gente? Gente que faz dívida por causa dessas coisas. Cuidado, meu irmão, onde você está indo? Terceira coisa que trabalha contra a família: o declínio moral. Hoje a moda é assim: não estou me sentindo bem, eu separo. Um dia desse eu vi uma reportagem na revista que eu vi demais aqui. Uma dessas famosas aí separou do marido. Aí a repórter perguntou para ela assim: por que você separou? Por que acabou o casamento? Aí ela falou assim: porque eu não sentia mais borboletas no estômago. Eu olhei para ela e falei: filho, eu estou ruim. Nós não podemos ficar casados, mas não, filho. Eu não estou sentindo borboleta no estômago. Aí ela olhou para mim e falou: nem eu. Então nós já era. Mas é assim que o mundo está pregando, gente. Eu não estou me sentindo feliz com ele. Vamos embora.
Senão Jesus jamais teria deixado a boca um mandamento. Mandamento é algo que você não discute. Mandamento ele vem numa conjugação do português de um verbo no tempo imperativo. Toda vez que o verbo está no tempo imperativo, ele é uma ordem. O povo não estudou português, não, gente. Mas todo mundo estudou, lembra disso, né? Jesus nunca disse assim: se você quiser, você ama. A ordem dele era amai até os inimigos. Aí isso é sentimento, irmão? Nunca foi sentimento. Por isso, deixa o homem, isso é uma ordem, o seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher. Deus nunca disse assim: ó, se você sentir borboleta no estômago, você casa com ele. Não é não, gente. É quando eu decido. Eu decidi que eu ia viver a minha vida inteira com o homem de bom. E nem é fácil não, nem é fácil viver comigo não. Porque nós dois somos o avesso do outro. Pensa duas pessoas diferentes. Eu sou elétrico, irmão. Diz esse que me ligar em 220 e esquecer de desligar. Tem dia que fala: filho, pelo amor de Deus, para, minha filha. Porque ele é o contrário, gente. A gente tira férias, se olhando pro velho. Ele quer ir para um lugar que tem uma rede, sabe, né? Ele ficar na rede o dia inteiro, tranquilo. Aí dá uma volta assim na praia, volta e deita de novo. Ô filho, me leva para um lugar desse para acabar comigo. Eu quero passear, eu quero andar. Tem dia que ele está assim, às vezes, tira umas férias e ele está descansando na praia. Leandro, onde é que nós vamos agora? Calma, filho, nós acabamos de chegar. Eu já estou querendo sair de novo. Mas nós somos diferentes, mas a gente decidiu passar a vida inteira juntos. Isso não tem a ver com borboleta no estômago, não, irmão. Tem a ver com o compromisso que eu fiz com ele e que nós dois juntos fizemos com Deus. Nosso problema, irmãos, é que a gente esquece dessas coisas, sabe o que é? Acho que aquele negócio lá do namoro vai durar. Minha avó me ensinou um trem sensacional, irmãos. Eu morei 2 anos na casa da minha avó, porque eu dava aula no Miritinho e ela morava lá, então eu morei com ela. Eu aprendi uns trem preciosos com a minha avó. Minha avó falava comigo assim: minha filha, no dia que você for um namorado, me faz um favor, frequenta a casa dele. Mas bom, para quê? Você vê como é que ele é. Você presta atenção, porque a família vai soltar quem ele é. E você fica ligado, que quando eles falar, você falou com eles: eu não quero na minha vida. Você sai fora e arranja o outro. Foi assim, bom, é assim. Porque do jeitinho que ele trata a família dele, especialmente a mãe dele, ele vai te tratar. E a minha avó estava errada não, gente. Eu tenho conversado muito com casal, porque eu prego muito encontro de casais. E a minha avó estava certinha. E ela falava para meus irmãos a mesma coisa. E você presta atenção como é que a moça trata o pai dela. Porque é assim que ela vai te tratar. Irmãos, não é sentimento que vai segurar o casamento, é compromisso. Mas o mundo está pregando que é sentimento. E isso não vai fazer casamento durar, e nem família durar. Mas há uma outra coisa que tem que trabalhar no mundo de nossas famílias, é a tecnologia. Tecnologia não tem como, irmãos. Eu acho sensacional. Eu acho. Eu sou do tempo, que tem muita gente do meu tempo, que a gente mandava carta, e você às vezes chegava primeiro que a carta. É uma verdade, gente, quem é do meu tempo aqui? Eu lembro que eu estudava lá em Vila Velha, mandava carta para minha mãe. Aí eu vinha passear: a mãe aí, leu a carta, que carta? Não chegou ainda. Eu chegava primeiro que a carta. Eu sou de um tempo, irmãos, que as cidades não tinham telefone em todas as casas. Tinha posto do telefone, eu já trabalhei no posto do telefone. Aí eu ligava lá no posto, queria falar com você, por exemplo. Aí eu falava: eu quero, como é que você chama, filho? Leiliane. Quero falar com a Leiliane. Que hora que você quer falar com ela? Às 3 da tarde. Aí tinha um boy no posto, ia na casa da Liliane e falava: Liliane, o telefonema para você no posto às 3 horas da tarde. E aí 3 horas ligava de novo, ela estava lá me esperando, entrava na cabine.
sempre nós dois rindo demais do carro, irmão. Aí passamos uma estrada assim, só fazenda, sabe o que é? Só roça assim. E aí nós estamos olhando um cara, um cavalo, no meio do pasto, andando e falando no celular. Que chique, gente! Isso é sensacional! Tecnologia é um negócio fantástico. Quem é do tempo aqui da televisão a válvula, não fala, não precisa entregar a sua idade. Mas eu me lembro, irmãos, e um dia desse eu fui pesquisar para ver quanto tempo levou isso. Eu me lembro quando comprou televisão na minha casa, a gente era considerado uma família rica. Quem viveu isso aqui? É ou não é verdade? Quem tinha televisão, a nossa era colorado e riqueiro. Tinha uns pezinhos assim, ó. Aí eu lembro que para ficar chique, meu pai comprou uma tela colorida e botou na frente. E a gente achava que a televisão era colorida. Que coisa sensacional! E eu lembro que depois passou de válvula para transistor. Eu fui ler um dia desse, irmãos, foram 60 anos de pesquisa para passar de válvula para transistor. Hoje, se você comprou o seu celular ontem, ele já está atrasado, porque está para cair novo no mercado. É ou não é assim? Os japoneses já estão estudando um jeito de ter um que você vai enrolar. Alguém viu isso na tecnologia desse? Como se fosse uma folhinha de papel. Misericórdia, Jesus. Tecnologia é sensacional, irmãos. Mas a tecnologia tem trabalhado contra as nossas famílias. Porque nós não vigiamos os sites que a gente visita. A gente não vigia os canais que a gente assiste. Vai clicando, quem tem as televisões a cabo, né? As televisões, assinaturas, aí você vai clicando, aí passa aquela cena. Você não devia ver. O problema não é passar a cena, é que na sua cabeça fica assim, vou voltar lá. Vou voltar lá. Aí você clica de volta. Esse é o problema. Eu tenho acompanhado uma pessoa, um rapaz, que numa dessas visitas a sites que ele não deveria ter ido nunca, ele entrou num site homossexual. E esse rapaz foi abusado na infância. Isso ficou na memória dele, tinha 2 aninhos. E ele, nessa visita a um site homossexual, conheceu uma pessoa que deu atenção para ele. Começou a conversar pela internet, até que um dia quis conhecê-lo pessoalmente. E o conheceram pessoalmente, uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, e o rapaz se envolveu com ele. Dias depois, ele foi trabalhar no mesmo lugar onde me conheceu. A gente conversou, até então não sabia de nada. Esse menino converteu. A partir do momento que ele converteu, ele resolveu que aquilo tinha que ter um fim. E quando ele deu fim, a pessoa o ameaçou de morte. E tem perseguido ele de uma forma horrível. Tudo porque um dia, ele me falou isso, porque ele um dia clicou aonde ele não devia ter clicado. Apertou um botãozinho que ele não deveria ter apertado. É assim de fazer dó, irmãos. Mas eu falei com ele um dia desse, olha aqui, filho, você agora anda com Jesus. Se o preço que você vai pagar é o da morte, você vai passar por ele. Porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque a tecnologia é um negócio bom, mas ela tem entrado na nossa família para destruir a nossa casa. Pais que não sabem por onde os filhos andam na internet, gente. Meninos pequenos. Que o pai não vigia, que o pai não põe uma senha, que o pai não bloqueia. Olha, não tem um monte de recurso para você fazer. Usa os recursos. Ah, Larissa, tu gosta desse negócio de internet. Aprende, porque seu filho gosta. Os pais que você não gosta dessa maternidade, minha filha, mas o seu filho gosta, o seu neto gosta. Então aprende.
todo mundo é da igreja, todo mundo conhece a história de Jó. Quando o diabo chegou diante de Deus, eu acho tão sensacional, irmãos, que o próprio Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Olha a expressão de Deus, o meu servo Jó. E Deus falou duas qualidades de Jó, vocês estão lembrados? Íntegro, reto, desviado do mal. Um dia eu vi uma pessoa veio me perguntar, porque foi um pregador da igreja dela, e falou que Jó foi pintado daquele jeito que não era dizimista. Eu falei, de onde esse pregador usou isso? Porque o próprio Deus disse que o homem era íntegro, era reto e desviado do mal. Eu acho muito interessante que o diabo diz assim, claro, tendo tudo que ele tem, qualquer um é justo. Eu quero ver você tirar o dele. Ou irmão, você acha que se um homem que era íntegro, justo, que era reto, que desviava do mal, Deus permitiu o diabo tocar nele, você acha que ele vai permitir tocar em mim você para provar a gente? Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, diz assim, que Deus levou o povo para o deserto para humilhar o povo. E eu gosto do final do versículo que diz assim, para ver o que tinha no coração. Deus falou, então tá, pode ir lá. E você lembra como é que foi o ataque do inimigo contra Jó? Primeira coisa que ele atacou, irmãos, foram os filhos. Quem é pai e mãe aqui vai entendendo o que eu estou falando. Você sabe por que ele atacou primeiro os filhos? Ô filho, você aí que é mamãe, as mamães primeiro, toca no seu menino para ver. Ô filho, a gente vive uma onça, né não? Você pode ser mansinha, tranquilo, mas fala do seu menino para ver. Você sente um trem que parece que sobe no cecinho, você fala, eu vou esganar. É na hora, gente. Eu estou falando das mães, porque mãe é pior. Mãe é um negócio fora do normal. Né? Você faz que as galinhas chocam. Né? É um negócio fora do normal. Para um pai, quando toca nos filhos dele, tira a estrutura dele. Mas o diabo é tão esperto, irmãos, que ele não tocou em um dos meninos de Jó, não. Ele tocou nos 10 e ele estava só. Eu fico imaginando, irmãos, a dor daquele homem, daquela mãe, no velório de 10 filhos no mesmo dia. Eu não ando nem irmão, toda vez que eu leio Jó, eu choro. Não sei você, mas eu choro toda vez. Meu Deus, deve ter sido uma dor horrível. Mas o diabo falou assim, não basta tocar nos meninos, eu vou tirar o que ele tem. Porque quando toca nos meninos, machuca a mãe mais do que o pai. Mas quando toca no dinheiro, o filho, não tem homem nenhum aqui que, se eu perguntar, vai me falar assim, quando eu estou na crise financeira, eu fico ótimo. Você sabe por que não fica, irmão? Porque Deus deu ao homem o dever, digamos assim, de ser um provedor. E aí, quando toca no seu dinheiro, você se sente como alguém que não tem como prover a casa. E Jó sentiu assim. Eu acho engraçado que sempre sobra um para contar. Vocês já notaram isso na história de Jó? Sempre tem um para contar. O ministério do Bocão é terrível, irmão. Esse ministério tem para todo lado, irmão. Não se chamar, não. Esse parece voluntário para lá. Ele chega para contar as notícias ruins. Ó, acabou todo sentido. Morreu o gato todo. Acabou tudo.
mulher desespera, gente. Você sabe disso. A mulher que você abandona esse Deus seu logo e morre. Melhor coisa que você me faz. Não tem nada para ficar comigo mesmo. Morre logo. Ô irmão, você já não levou muito em conta, não, porque a Bíblia não diz que casou com outra mulher. Ele ficou casado com ela. Mas que o diabo tentou acabar com o casamento dos dois, tentou. Não satisfeito, eu já falei aqui, o diabo também tocou na saúde de Jó. Hoje não tem nada que entristece a gente mais que quando ele fica doente, não é não? A gente dá uma gripe, o dia está bom. Não é não? Só que a doença de Jó não foi uma doença de qualquer um. Porque quando uma doença que você toma um antibiótico, ela sara, mas a de Jó não é um corpo de homem. Ao ponto de pegar um carro e querer raspar ele, de tanto que incomodava. Tem gente que fica feliz e não. Aí vem uns amigos miseráveis, que os amigos de Jó, que não é nosso. Senta do lado dele, aí no começo é até legal, porque ele chora com Jó, faz que amigo, chorou com o honesto mesmo. Ô Jó, vou falar a verdade, você pecou. Ninguém nunca te falou isso, não. Quando você está bem na pior, alguém vai te visitar e fala assim: se eu fosse você, fazia uma avaliação. Será que você não pecou? Jó deve ter dito: gente, só se eu não sou o dia que eu nasci. É melhor ter tido um aborto. Jó fala isso. Mas eu acho lindo, irmãos, porque nada disso abalou a fé de Jó. Eu sei que ele tem crido. Eu sei. E um dia ele vai se levantar. Ô irmãos, como isso é sensacional. Nós aprendemos um negócio desse com Jó, gente. Está tudo errado lá na sua casa, viu? Eu sei que tem crido. Você acha que nós lá em casa não passamos por deserto? Não, nós estamos passando por um. E lá em casa, eu não sei na sua casa, mas na minha casa, quando o deserto chega, normalmente ele é na nossa vida financeira, na minha saúde. E desde outubro para cá, o trem está pegando nos dois lados. E só do ano passado para cá eu já operei 2 vezes. 7 dias de UTI, cirurgia no coração, depois cirurgia no braço, no ombro, 8 meses sem trabalhar. Você acha que você é fácil, irmão? O diabo tenta roubar minha alegria e fala: vai viajar para quê? Vai viajar para quê? Como é que você está? Ou pois eu estava operado do meu ombro na ticoia, tive 4 dias, eu perguntei para o meu médico assim: aqui eu tenho um compromisso. Uma cidadezinha que é aqui perto, eu preciso desmarcar, e você aguenta viajar para isso, no Brasil eu aguento, então vai, né? Porque você vai falar com a boca, né, com o braço. Eu vou mesmo, e fui. Irmãos, o diabo quer roubar sua alegria dessas coisas, fica esperto, gente. Eu costumo dizer que o diabo nem é criativo, ele usa as mesmas coisas, nossa, que não tem um na cabeça, olha, a gente cai nas mesmas coisas, irmão. Fala a verdade, se de vez em quando lá na sua casa, não é possível que isso acontece na minha. Vai dar na hora de culto, está tudo em paz. Quando está faltando mais ou menos 1 hora, meia hora, para vir para a igreja, some alguma coisa. Aí começa a acusação. Eu tenho certeza que eu pus ele, aposto que eu sei que essa mania é sua de guardar. Aí a que tem mania de guardar fala: eu não peguei nada não. Aí os dois começam, aí o bico cresce e vem para a igreja, todo mundo bicudo. Não é possível que isso acontece na minha casa. A chave some, a Bíblia some. É impressionante, irmão. Até a Bíblia some. Aí chega aqui na porta da igreja e fala assim: para ninguém perguntar nada, eu vou dar a mão para essa mulher e vou tratar na igreja. Para ninguém ficar perguntando. Aí finge que está tudo bem. Então ainda tem pior, que aí às vezes é os meninos que vêm perturbando de casa até na porta da igreja. Aí quando chega na porta da igreja, alguém fala assim: vou calar a boca, chegou na igreja. Aí entra todo mundo assim, parecendo que está tudo bem. Ô irmão, fica esperto, você não desconfia que tem um dedinho do capeta nesse trem, não? Sabe para quê, filho? Para o culto não te abençoar. Para a palavra não entrar no seu coração.
sai do culto e ainda fala assim, nem gostei do culto hoje. Ô filho, você não tem que gostar mesmo não, o culto não é pra você. Por que você tem mania de falar isso? Você já notou? Não gostei dos louvor. Quem falou do louvor para você? Se falou, mentiu para você, filho. Porque tudo aqui é para ele. Não é para mim e para você não, filho. A minha família vive para agradar a ele. Nós vamos aprender essas coisas, irmãos. E aí você pode pensar assim, poxa, Daniela, senão nós estamos perdidos. Não, não vou te dar uma dica legal que eu falo. Algumas coisas que você precisa fazer, filho, para restaurar a sua família. Algumas coisas que você precisa fazer para essas coisas não entrar na sua casa. Ou pelo menos não afetar a sua casa. Primeira coisa, eu preciso reconhecer quando as coisas não vão bem na minha casa. Nós temos mania de empurrar as coisas com a barriga, irmãos, e não resolver os problemas na raiz. Eu gosto quando Eliseu chega num determinado lugar e a água é amarga. Vocês já leram esse texto? Aí ele fala que dá um prato de sal. Ele jogou o sal assim de qualquer jeito. Então me leva na fonte. É lá que eu vou jogar. E a água transformou em água doce. Água saudável, água potável. Porque ele foi na fonte. Um outro texto na Bíblia que eu gosto muito a respeito disso é quando Davi chega em Ziclag. E ele tinha ido para a guerra. E quando ele volta, que ele chega na cidade, é uma cidade de refúgio, onde Davi e seus homens habitam, moram, fazem suas casas. E quando ele chega, o inimigo tinha entrado na cidade, tinha levado as mulheres e os filhos deles cativos e tinha botado fogo na cidade toda. Momento de desespero. Não é não? Foi embora meus filhos, minhas mulheres, as mulheres dos meus homens, os filhos dos meus homens, botaram fogo na nossa casa. E agora? A Bíblia diz que Davi consulta o Senhor e chora até não ter força mais para chorar. E pergunta para Deus: e agora? O que eu vou fazer? Vou perseguir? E Deus fala para ele: persegue e traga tudo de volta. Irmãos, enquanto você não reconhecer que as coisas lá na sua casa não vão bem, tomar uma atitude, elas não vão melhorar. Você sentar com o seu marido, sentar com a sua esposa, sentar com seus filhos e reconhecer as coisas não vão bem na nossa casa. O que nós podemos fazer para mudar? E mudar, né, irmão? Às vezes é a maneira que você fala com o outro. Às vezes, o que precisa mudar é a maneira de lidar com certas situações. Parar de ver o menino sabe e aprender a conversar. Porque agarrado nesse negócio de reconhecer que as coisas não vão bem, eu preciso desenvolver na minha casa um relacionamento de amor. Quando a gente namora, a gente tem tanto tempo assim romântico, né? Eu costumo dizer que quando está namorando, o rapaz anda 10 quilômetros a pé se precisar, para agradar a moça. Quando casa, ele não quer ir na padaria no pão. A mesma coisa é a mulher. Está namorando, cabelo final de semana impecável. Não é não? Roupinha arrumadinha. Aí em casa começa a andar com o sutiã aparecendo, caindo com o braço fora. O cabelo fica de empastado de óleo. Que o sujeito não nem dá um cheiro no cangote dela. Que isso, gente? Relacionamento de amor, gente. Continua falando coisa bonita. Veranice, mas você não sabe, ela mudou demais. Você também mudou, filho. Seus cabelos não são mais do mesmo, não. Se é que você está evoluindo. Tem umas meninas que eu encontro com elas e falam assim: ah, Veranice, mas também eu não tenho aquele corpinho mais da minha filha. Quantos que você já teve? Você queria o quê? O tempo passou, gente. Ontem eu estava conversando com uma cliente minha, ela é demais de mim, ela tem 14 anos. Aí eu ensinando ela como cuidar da pele, porque eu sou esteticista, né? Eu ensinando ela a cuidar da pele e tal. Aí ela me falou assim:
Vera, é que quando a gente tem essa idade, né, a gente acha que não vai ficar bem. O Sofia pode não acreditar, mas eu já tive essa idade. Chegou, gente. Você não é mais a mesma, você pode cuidar. E isso faz com que o outro olhe todo dia para você e se apaixone por você. De vez em quando eu estou pregando assim nas igrejas, né? Aí eu olho para o Leandro e ele está assim. Aí eu falo assim, poxa, ele está pregando direitinho, porque até ele está impressionado, eu penso comigo. Aí eu chego dentro do carro, Sofia, eu achei que você estava com uma cara assim, meio estranha, onde está na hora. Sofia, né? Não, eu estava olhando para você, você estava tão bonita lá na frente. Eu falei, graças a Deus! Que coisa boa! Tem que aprender, irmãos. Aprende a agradar o outro. Isso é relacionamento de amor. Elogia. Tem umas mulheres que sofrem porque o marido não elogia. Aí elas me procuram e falam assim, ô Veronice, você não presta atenção em nada, filho, nem vai prestar. Homem não foi feito assim. Deus não fez ele assim. Homem não presta atenção, gente. É muito raro quando você encontra e fala assim, ó, sua roupa tá bonita. Ó, e tem umas mulheres que sofrem porque põe um brinco do tamanho do pernilongo e quer que o marido quer. Se ele não vê nem de melancia, filho, ele vai ver o pernilongo. Ele não vê, filho. Aí o meu conselho para elas é o seguinte, ajuda esse homem. Faz igual eu. Em casa, data, não adianta pedir para o Leandro não lembra. Eu já sei disso. Eu ajudo ele a lembrar. Entra o mês de abril, eu começo o mesmo mês. Ei, Jesus, abril chegou. Meu aniversário. Aí os dias vão passando, faltando 15 dias, eu falo assim, filho, 15 dias. E eu falo para os filhos, que é tudo homem, só tem uma mulher no meio. 3 é homem, senão não vai presente de ninguém. Aí eu vou lembrando. Quando chega a véspera, gente, já é amanhã. No outro dia os presentes chegam, porque ó, lembrando, chega dia dos namorados. Homem é agarrado com isso não, gente. O que eu faço? Eu dou o presente na véspera. Quando ele chega do serviço, todo ano ele assusta. Ele fala comigo, eu não pedi até hoje, eu assusto. Todo dia 11 de junho, eu ponho o presente em cima da cama, vou pro serviço, porque ele chega primeiro que eu, coloco o bilhete, leio esse romântico na cama, dizer que toda vez ele chega e fala, meu Deus, esqueci de novo. Aí quando ele pega, ele abre meu presente, aí ele lembra de olhar a data, ele fala, é amanhã. Aí no outro dia ele abre, por que você sofre, filha? Usa criatividade, a mulher sábia edifica a casa. Não é melhor do que você ficar brigando? Se eu for brigar com ele na casa, eu não vou viver com ele, não, é? Porque ele não entra mesmo, gente. Então você ajuda. Ah, Veronice, mas eu não sei escolher o presente dessa mulher. Meu filho, não sabe escolher, mas você sabe o que ela gosta. Ou não sabe? Porque se não sabe, nós vamos ter uma conversa particular. Porque não é possível decisão de tudo que você não aprendeu ainda. O meu marido sabe o que eu gosto. Ele quer me ver feliz, ele me solta uma loja de sapato. As mulheres conhecem mulher, não pode ver, não pode. Não é verdade? Então, quando ele quer me ver bem boazinha, e ele não sabe como escolher, ele leva para uma loja de sapato, ele sabe que eu gosto, e fala assim, pode escolher alguns dores aí para você. Aí vai. Boazinho 6 vezes. Isso é relacionamento de amor, gente. É você entender que às vezes são uma coisa simples. Pode agradar esse marido seu, pode agradar essa mulher sua. Desenvolva isso na sua casa. Agora eu vou dar uma dica para os homens, de graça. Quando vocês for dar um presente para nós, por favor, nos dê presente em caixa pequena. Nós não gostamos de presente em caixa grande. A maior caixa que nós gostamos é a do sapato. Porque caixa grande tem televisão, geladeira, fogão, panela. Quando você dá panela para nós, a gente tem vontade de sentar na sua cabeça. Nós gostamos das caixas menores. Quanto menor, mais
esposa, quem tem marido. Porque os meninos toda vez estão dizendo, então não tem da gente, não é verdade? Engorda o dia da gente, quando você assusta, o dia acabou. Mas precisa achar um tempo para sair de casa, para poder olhar no olho, para poder falar alguma coisa legal, sabe? Elogiar, falar alguma coisa boa. Nós vamos aprender isso, irmãos. Quando a gente faz isso, o diabo não tem vez na nossa casa, não. Elogia alguma coisa que seu marido faz, filho. Homem também gosta de elogio, irmãos. Homem também gosta de presente. De vez em quando eu surpreendo meu marido, mando flor lá no simples dele. Porque não está escrito que essa mulher tem que ganhar flor. Claro que eu não vou mandar rosa vermelha para ele, né, gente? Eu mando outra flor, uma orquídea. Uma flor que, né, mas se parecida com o homem. Aí eu mando lá nos colegas de gente. Olha, ninguém não fez isso, não. Ah, meu filho, mas é a sua, a minha faz, olha daí. E ele ainda foi lá para os clientes dele perguntar o que foi, para poder falar. Tem que fazer, irmãos. Teve um dia que nós estávamos indo para o shopping, mas Leandro era de namorar. Nesse dia que eu ajudei a lembrar. Chegou lá no shopping, eu fui descer do carro, assim, só favorável. Ele falou, calma aí, Fred, desce agora não. Aí deu a volta, abriu a porta e falou comigo assim, olha debaixo da poltrona aí, tem uma surpresa. Quando eu coloquei a mão debaixo da poltrona, tinha uma caixa pequena, graças a Deus. Então eu abri no relógio, gente, eu vejo pessoas desse homem no estacionamento do shopping, na dentro do carro dele. O que é isso, mulher? O povo está olhando 20 horas, você é meu marido, ué? Vai mandar a última vez que você deu um carro nesse homem para poder deixar ele assim, tonto. É, gente, uma namorada dela, por que temos casal que pode não faz mais? Isso é desenvolver afetividade, relacionamento de amor, irmão. Vamos desenvolver isso na nossa casa. Mas por último, querido, já está dando minha hora aqui, né? Por último, se você quer a sua casa restaurada, feliz, onde essas coisas que eu falei aí não tem vez na sua casa, você precisa buscar comunhão com Deus na sua família. Nenhuma família pode dar certo se não tiver comunhão com Deus. Uma das coisas, irmãos, que eu tenho visto, especialmente quem tem filhos pequenos, aqui vai uma dica para quem tem filho pequenininho, senhor. Famílias que não têm tempo de culto doméstico com os filhos. Não senta com os meninos para ensinar a Bíblia. Não senta com os filhos para falar do amor de Deus. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, o meu mais velho, a gente sentava assim para fazer um culto, e ele sempre gostou de violão. Meus meninos todos puxaram lá do pai, graças a Deus. Até a nossa filha adotiva toca bateria. Então todos tocam alguma coisa. Graças a Deus ninguém me puxou, porque para tocar, se dependesse de mim, estava perdido. E aí a gente sentava para fazer um culto, e o João tocando o cavaquinho, o pai dele tinha dado para ele, assim, claro, fazendo o João está tocando, né? Aí acabava de cantar e falava assim, o pai dele falava assim, nós vamos orar para encerrar. Ele falou, seu pai, mas eu nem preguei igual o pastor Carlos, ainda. Aí o Leandro, então tá, meu filho, prega igual o pastor. E o pregar igual o pastor, que nós somos um pastor que ele bem animado, e ele gostava muito da glória a Deus. Aí ele ficava com o pezinho, com minha mãozinha, assim, como o pastor fazia, e dava os glória a Deus, os aleluia. Agora vai acabar, pai, eu já preguei igual o pastor. Aí ele cresceu, veio mais um, ele ensinou o Pedro a fazer a mesma coisa. Depois os dois ensinou para o Paulo. O tempo passou, irmãos. E hoje, meu filho, esse que pedia para pregar igual o pastor, é um dos pastores da minha igreja. O meu Pedro está indo para o seminário no próximo ano. E o Leandro já falou para o Paulo voltar a banda dentro do olho, porque desconfia que Deus vai chamar também. E minha Rosângela casou com o pastor. Ele casou com o pastor que gente, Jesus. Mas a gente não educa os meninos, sabe o que é? Acha que a professora da escola dominical tem a obrigação de ensinar o que é coisa de Deus para o nosso filho. Ô filho, a professora da escola dominical do seu filho só vê ele uma vez por semana. Quem vive com ele 24 horas é você. Nós não queremos ensinar nossos filhos a ter comunhão com Deus. Você quer ter uma família feliz, filho? Bíblia tem que ser prioridade na sua casa.
Você tem que ensinar seus filhos que quando a Bíblia diz não, é não no ponto final. Você tem que ensinar seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso, irmãos, isso é um princípio. Eu tenho família feliz quando Deus ocupa um lugar que é dele na minha casa. É dele. Nós vamos entender isso. Pais que oram a vida inteira para ter um filho, quando o filho vem, traz o menino na igreja. Não deixa o menino ficar na salinha com as crianças, porque acha que ninguém vai cuidar igual ele. E o menino não cresce aprendendo a amar a igreja. E quando o menino cresce mais um pouquinho, fala mal do pastor e da liderança da igreja o tempo inteiro com o filho. Você acha que ele vai chegar na adolescência e vai ficar aqui? Ele sai, filho. Porque você não ensinou ele a amar as pessoas. Eu tenho visto muito pai e mãe chorando porque os filhos não estão mais na igreja. Pior, não estão mais em comunhão com Deus. Mas você mesmo expulsou seus filhos da igreja. Nós vamos aprender, irmãos. A igreja é feita por gente igual a mim e você, que tem defeitos como eu e você temos. Mas nós somos unidos por alguém que é maior do que tudo isso. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Nossos filhos vão crescer e vão descobrir que nós, como pais, temos defeitos. Mas nós temos que ensinar eles que eles também, como filhos, têm defeitos. Mas a gente é uma família. E juntos, com Deus, como disse bem essa criança aqui hoje cantando, com Cristo no bar, tudo vai muito bem. O barco é pequeno, o mar é grande, mas se Deus estiver na direção, vai dar certo. A minha família deu certo, irmão, eu sou também contar. Ontem, lá no aniversário da minha mãe, a gente juntou os filhos, as noras, os genros, os netos, para tirar uma foto assim, a gente pegava para todo mundo junto. Aí, meu primo estava lá, tinha muito tempo que ele não nos via, ele me chamou e falou assim: velho, a família do tio, que é meus pais, né, cresceu, mas a sua também está perdendo não. Filho, o tempo passou. Mas como é bom hoje nós o Leandro vindo para cá e encontramos muita gente vindo da exposição que a gente mora do lado de lá. E alguns bêbados. E o Leandro falou assim: olha, filho, que presente bom. Os nossos estavam saindo de casa para ir para a igreja. Isso não é fácil, não, irmão, dá trabalho. Estou vendo 2 bebezinhos aqui, vocês têm mais algum? A gente olha para eles assim, hoje, que tem infância, né? Delícia. Mas eles vão crescer. E dependendo do que a gente ensina agora, eles vão encher o nosso coração de orgulho ou não. Porque às vezes a gente vê o filho pequenininho e fala assim: não vou falar nada não, tadinho. Ele é muito pequeno, só que o pequeno cresce. E a hora de ensinar é quando eles são pequenos. Não é depois que crescer. Como é que eu faço isso? Mais um bebê crescendo ali. Ele já tem um bebezinho, né? Coisa boa. Dependendo de como eu ando, ou como eu amo a palavra, é a forma como a minha família vai crescer. Deus tem promessa para a sua casa, viu? Tem promessa. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir várias promessas. O Salmo 128 tem uma promessa que eu tenho experimentado e tem sido maravilhoso. O Salmo 128 termina o texto dizendo que eu e você, se temermos ao Senhor, se andarmos na presença do Senhor, nós vamos ter o privilégio de ver os filhos dos nossos filhos. Eu estou com 3 netos caminhando no quarto. Que coisa boa, irmãos. Quando eu olho os meninos assim, ontem mesmo eu estava lá no aniversário e meu netinho estava em pé assim na minha frente, uma mais velha, que outro é bebê. Aí eu brinquei e falei assim: quero ver qual vai ser a reação do André. Falei: gente, quem será que é o príncipe da vovó? Ele levantou a mãozinha.
fez assim. Falei, é isso mesmo. Olha o Benjamin, ele é muito bebê, só quando ele crescer. Eu falei, que coisa linda, gente. Sabe aquele amor? Minha mãe falava isso, não acreditava não, gente. Ser mãe com açúcar. É bom demais. Mas isso é privilégio, querido, se você andar com Jesus. Se Ele for prioridade na sua casa, se Ele for prioridade na sua família. Aprenda isso, filho. E você vai ver as promessas de Deus cumprindo sobre a sua casa. Vai ver, irmãos. Vai ver. Eu pedi os meninos do louvor para cantar uma música de família. Tudo bem? Fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Minha oração é que nessa igreja tenham famílias abençoadas. Famílias que vão olhar para trás e poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é privilégio, irmãos, presente de Deus. Coisa boa. Só Jesus faz isso por nós.